vício também, que são os vícios emocionais. Então, você sabia que existem vícios emocionais e que eles também provocam prejuízo na sua vida como um todo? Tem muita gente que não percebe que ele é um viciado a determinados tipos de emoções. E quando elas não aparecem na sua vida, ele termina entrando até numa síndrome de abstinência. E o que são vícios, né? Vícios são hábitos repetitivos que degeneram ou causam algum prejuízo ao viciado e às pessoas que convivem com ele, né? Então, quando a gente fala em vício, é algo que é um hábito que você não consegue parar de fazer e ele traz um certo prejuízo para você e para quem te cerca ali, né? Então, está ligado justamente a um sentimento, quando a gente fala na questão do vício emocional, né? A emoção que o vício provoca no viciado. Que tipo de mexida, né? E que aquilo lhe traz prazer ou dor, né? E que libera alguns tipos de hormônios que você vai se alimentando com aquele tipo, né, de vício na sua vida, né? E o gatilho desse prazer é justamente uma química orgânica que é liberada no organismo, e esse hormônio é produzido pela repetição e faz com que você crie dependências químicas no organismo. Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Olha só, uma pessoa que é viciada, ela precisa constantemente o quê? A mesma experiência, as mesmas sensações, que geralmente elas são negativas, e o organismo ele responde com o quê? Com liberação de alguns hormônios, neurotransmissores, que vão provocar o quê? Uma espécie de satisfação no organismo e na mente no momento em que aqueles hormônios eles são liberados. Tipo, você tem mania de reclamar? Você é uma pessoa que sempre está reclamando? Você nunca se arrisca porque já sabe que não vai dar certo? Então você já tem um pensamento pessimista, você já se alimenta com essas emoções de pessimismo, sempre se sente vítima, é o vitimismo, né, das circunstâncias. Vive recomeçando a vida, você nunca para de recomeçar, que isso lhe traz determinadas liberações de hormônio, você provoca aquela situação para ter que de novo recomeçar, né? Sempre perde a oportunidade de ser promovido ou crescer profissionalmente, é sempre traído em seus relacionamentos ou sempre trai o seu companheiro, né? Sente que está sempre lutando sozinho, que ninguém ajuda você diante de determinadas situações. Se você respondeu sim, se você se manifestou para essas perguntas que eu acabei de fazer agora, saiba que você tem um vício emocional. Agora, na verdade, todos nós temos, apenas alguns têm mais, outros menos, alguns potencializam, outros não conseguem identificar que é um vício e continuam agindo sempre da mesma forma, da mesma maneira. Agora, vamos pegar aqui um exemplo. Tenta lembrar de alguém que é estressado. Vamos lá. Pense em uma pessoa que está constantemente estressada. Ela está habituada a viver o quê? Sob grande pressão. Ela gosta disso. Por quê? Porque o seu corpo começa a liberar o quê? Adrenalina e cortisol, né? E por isso tende sempre o quê? A procurar problemas. Porque no intuito de satisfazer seus vícios, que é justamente de uma forma inconsciente, ela vai na busca do problema, porque libera cortisol e adrenalina. Adrenalina dá sensação de energia, né? Te impulsiona para algumas questões. Agora, se isso ficar sempre, isso vai ter um desgaste muito grande. Então, no caso dos vícios emocionais, faz com que as pessoas mantenham
presa a uma determinada realidade, porque isso vai alimentando ela com adrenalina, cortisol, noradrenalina, né? Então, estão sempre autossabotando para justamente se submeter àquela determinado tipo de experiência que vai fazer com que o organismo dela libere esses hormônios. Fatores para a pessoa desenvolver vícios emocionais. Primeiro, um desequilíbrio emocional, algo que você não consegue equilibrar suas emoções, necessidade de ser aceito, baixa autoestima e insegurança. Esses são alguns dos fatores que fazem com que a gente gere, né, e termine ficando viciado em determinadas emoções.